Muito bem, exercícios comentados de transferência de calor e massa. Vamos trabalhar agora com um exercício que ele sempre dá bastante dúvida nos estudantes por causa do balanço de radiação. Então, presta bastante atenção. Bom, então esse problema diz o seguinte, uma placa de alumínio com 4 milímetros de espessura encontra-se na posição horizontal e sua superfície inferior está isolada termicamente, ou seja, não transfere calor. Um fino revestimento especial é aplicado sobre sua superfície superior, de tal forma que ela absorve 80% da radiação solar nela incidente, enquanto ela tem uma emissividade de 0,25. A densidade ρ, o calor específico C do alumínio são conhecidos, sendo iguais a tais e tais valor. Considere condições nas quais a placa está a temperatura de 25 graus Celsius, e sua superfície superior é subitamente exposta ao ar ambiente a 20 graus Celsius, temperatura do fluido. E a radiação solar fornece um fluxo incidente, uma irradiação, de 900 watts por metro quadrado. O coeficiente de transferência de calor por convecção entre essa superfície e o ar, o ambiente, é de 20 watts por metro quadrado por Kelvin. Qual que é a taxa inicial de variação de temperatura da placa? E letra B, qual será a temperatura de equilíbrio dessa placa quando as condições de regime estacionário for atingida, as condições forem atingidas. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é definir aí o volume de controle, né? O volume de controle nós vamos pegar toda essa placa e escolher ao redor dessa placa o nosso volume de controle. Então, eu vou achurar aqui em volta de toda essa placa o nosso volume de controle, ou seja, nós vamos fazer um balanço de energia em cima desse volume de controle que eu estou marcando aqui. Então, o que acontece nesse problema? Está chegando aqui uma radiação G, que são os 900 watts por metro quadrado. Essa superfície vai absorver uma quantidade, G absorvida, e vai ser aquecida. Como ela está com uma temperatura acima do 0 Kelvin, ela vai emitir radiação, um poder emissivo, que depende da temperatura. E essa superfície também está exposta a um fluido, ou seja, ela vai emitir um quê de convecção para o ambiente, para o fluido, porque esse fluido ele tem um H e tem uma temperatura T infinito. Então, seria esse aí as três componentes que vão cruzar as bordas do nosso volume de controle. Dependendo desse balanço da quantidade que entra e da quantidade que sai, essa temperatura pode aumentar, diminuir ou se manter estacionária, como que pede na letra B. Então, como é que a gente começa? Nossas equações de trabalho, nós vamos fazer um balanço, que é a primeira equação que está aí, a energia acumulada, a diferença das taxas de energia que entram e que saem, mais a energia que está sendo gerada. E como a gente falou de mecanismos de radiação e convecção, eu vou ter duas linhas, a definição da lei de resfriamento de Newton, Ts-C do fluido, e as equações de radiação. Então, de considerações que nós vamos fazer por hora, primeira delas, a gente não falou nada sobre geração de calor dentro desse volume de controle, ou seja, não tem uma resistência elétrica, não tem nada gerando energia dentro desse volume de controle. Então, nós vamos, pela consideração número 1, tirar o último termo do balanço, energia gerada igual a zero, pela condição 1. E agora a gente pode efetivamente começar a solução. Lembrando que o balanço é feito em taxa. O que ele quer? Ele quer a taxa de energia acumulada. Por quê? Com a taxa de energia acumulada, a energia, o EA, você consegue calcular a variação de temperatura pela sua definição. Então, no balanço ficou a taxa de energia acumulada, que é igual a quem? É igual a ρ, C, vezes o volume, ou seja, densidade com volume é a massa dessa placa, vezes a taxa de variação de temperatura com o tempo. E isso vai ser igual à diferença de energia que entra, ou seja, por esse balanço, o que está entrando? Está entrando uma quantidade de energia absorvida G. Então, de todo esse G que irradia sobre ele, estou marcando aqui no enunciado, 900 watts por metro quadrado, ele vai absorver uma fração. Que fração que ele absorve? Esse G absorvido, ele absorve uma fração alfa G. Essa é a quantidade que ele absorve, alfa G. Então, a gente tem uma quantidade absorvida, alfa G, e ela vai emitir uma radiação. Vamos deixar por hora essa energia que está saindo do volume de controle. Ele está emitindo uma radiação, está deixando a borda do volume de controle. Esse é grande, é um termo de saída. E ele sai também por convecção. Existe aqui um quê de convecção. Ok? Bom,
Essa placa, a única informação geométrica que ele falou dessa placa é a sua espessura, que nós vamos chamar de Azinho. Então, essa placa tem uma espessura A, né? Uma espessura Azinho. E ela vai ter uma área superficial, A grande. Então, a gente pode escrever aqui, ó, Rho C. O que é o volume da placa? O volume da placa vai ser a sua espessura A, vezes a sua área. Então, isso aqui é o volume, ó, volume da placa. É igual a diferença de temperatura com o tempo, dt, dtzinho, o termo ΔG. Bom, e a gente não conhece a energia que está sendo emitida, ou seja, o poder emissivo, mas a gente conhece, né, a emissividade da superfície e a sua temperatura. Então, a gente consegue calcular o poder emissivo. Emissividade, sigma, temperatura da superfície, a quarta potência. Lembrando que todas essas grandezas, irradiância e poder emissivo, isso são fluxos, ou seja, isso aqui tudo é multiplicado pela área. E o Q de convecção menos H, como é taxa de convecção e não fluxo, é a taxa H, T da superfície menos T do fluido, vezes a área. Então, o que acontece com a área? A área você pode cancelar. Ó. Eu tenho a área desse lado, a área desse lado e a área desse lado. Então, agora vamos dar uma olhada se você já conhece tudo que você precisa. Ó, vamos começar item a item. Vamos começar com a densidade e o calor específico. Ele dá aqui no finalzinho do enunciado. Ó. A densidade e o calor específico são conhecidos. Então, você conhece o Rho e conhece o Cp. Eu conheço o Rho e conheço o Cp. A espessura da placa, ó, 4 milímetros. Então, você conhece o parâmetro Azinho, 4 milímetros. Bom, o G, 900 watts por metro quadrado. Você também conhece. E o alfa? O que ele diz aqui? Ó? Você tem um revestimento, a superfície superior da placa, de tal que ela absorve 80% de qualquer energia que é emitida sobre ela. Ou seja, na verdade, ele te deu o alfa. Tá? Então, esse alfa é a absortividade, 0,8. Né? Então, o G absorvido é igual ao alfa vezes G, ou seja, ela absorve 80% de tudo que chega sobre ela, 900 watts por metro quadrado. A emissividade é fornecida pelo problema também, a emissividade 0,25, marquei lá em cima. A temperatura da superfície, a temperatura inicial dela é de 25 graus Celsius, então você também conhece. Ou seja, ela está a 25 graus Celsius inicialmente. O sigma é a constante de Stefan-Boltzmann, 5,67 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado por Kelvin. O H ele deu de 20 watts e a temperatura de superfície e a do fluido é de 20. Então, na verdade, você conhece de todas as grandezas, basta você isolar o dt, dtzinho. Então, esse problema, a grande complicação dele, o que torce um pouco a cabeça, é fazer o balanço de radiação. Porque nesse problema, se a gente for olhar para a definição do Q de radiação, ó, que eu estou marcando aqui num quadradinho, ó, quando a gente define o Q de radiação, assim como a definição da lei de resfriamento de Newton, né, nós definimos essas equações considerando que a superfície está jogando energia para o ambiente. Se a gente olhar para a radiação, nesse caso, o G é maior do que o E. Então, na verdade, nesse problema, o que está acontecendo para manter um determinado equilíbrio? A quantidade de energia de radiação, o Q de radiação, entra na placa. E ela libera calor por convecção. Então, o fluxo líquido de radiação, diferença entre o que ela emite e do que ela absorve, vai ser negativo. Ou seja, o G é maior do que o E. Se o G é maior do que o E, o Q de radiação é negativo, significando o quê? Se ele é negativo, ele é um termo de entrada dentro do nosso volume de controle. E, inclusive, o que se pede na letra B é qual será a temperatura de equilíbrio da placa quando as condições de regime estacionário forem atingidas. Então, nesse caso B, o que vai acontecer? Aqui nós temos o caso A, né? No caso B, é quando o termo de variação de temperatura com o tempo foi igual a zero. E nessa situação, ó, o que vai sobrar aqui? Vai sobrar o ΔG menos emissividade sigma T da superfície a quarta é igual a H, isso vai ficar aqui negativo, né? Menos o H, TS menos T do fluido
igual a zero. Por que igual a zero? Porque você não tem um acúmulo, né? Condição de regime estacionário. E quando você isolar esses termos das equações, você vai ter αg menos emissividade sigma Ts à quarta menos H Ts menos T do fluido igual a zero. Então, nesse balanço, se você tirar esse zero daqui e passar o termo de convecção para o outro lado da igualdade, para a direita da igualdade, o que vai acontecer? Ó? A taxa de energia de radiação, ou seja, a quantidade que entra de energia positiva, G absorvida, é igual ao que ele perde por convecção e, se você passar esse termo para o lado de cá, é igual ao que ela emite por radiação. Aí o seu balanço faz sentido. αg é a quantidade que absorve e o Q de convecção e o Q de emissão de radiação, a emissão, o poder emissivo, são termos de saída. A energia que entra é igual à energia que sai. Beleza? Esse problema ele é a base, ou seja, ele é um problema muito parecido com o que eu deixei aí no final da aula do capítulo 1.